Oi, tudo bem? Olá, boa Boa noite. Tudo ótimo? noite. Tranquilo Eba, aqui. tão bom ter você aqui comigo, adoro. Que bom, muito obrigado pelo convite, viu? Muito bom. Gente, hoje eu queria fazer essa live sobre TDAH e mudança de humor. E ninguém no mundo melhor que o Renato para falar comigo sobre humor. E também a gente vai falar um pouquinho sobre as comorbidades que podem ou não ter e alguns transtornos que são bem confundidos com TDAH dentro de tudo isso. Antes da gente começar, eu acho que muita gente já conhece o Renato, mas eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho. Para quem não me conhece, né, meu nome é Renato, eu sou médico psiquiatra, né? E faço um trabalho aí de divulgação tanto no YouTube quanto aqui no Instagram, focado principalmente em transtorno de humor, como depressão, transtorno bipolar, etc, né? Maravilhoso. Gente, eu acho que é bem comum as pessoas, quando falarem do TDAH, associarem principalmente a desatenção, hiperatividade, é claro, né? Porque são os critérios diagnósticos que a gente tem. Mas uma coisa muito comum são as questões de humor relacionadas ao TDAH. E quando a gente fala do TDAH, é muito interessante que a desregulação emocional é uma coisa bem clara e aparece na maior parte dos casos em maior ou menor grau. Também depende de estratégia de enfrentamento que essa pessoa tem ou não, enfim. Mas é um sintoma muito comum. E ele vem junto com a impulsividade também em alguns casos, mas eu fiz até no grupo da Jornada do TDAH uma enquete. E muitas pessoas falaram que uma dificuldade grande é em relação aos relacionamentos. E vários sintomas também vão dificultar, mas eu acho que a questão do humor e também de como lidar com essas emoções, enfim, influenciam bastante. Eu não sei se faz sentido para você, Renato, o que você acha? Além do que, existe uma grande sobreposição, né, entre aquilo que é TDAH e aquilo que seria transtorno bipolar, bipolaridade, né? Além do que, para piorar a situação, né, você ainda tem a possibilidade que a mesma pessoa possa ter as duas coisas, né? Tanto TDAH quanto bipolaridade. E para confundir mais ainda a cabeça, né, existem pessoas que têm TDAH e fazem episódios de depressão de vez em quando, no meio do seu quadro de TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então pode ser muito confuso assim à primeira vista entender isso, né, e desfazer esse nó, né? Mas é para isso que a gente está aqui justamente para isso, né? Então, para esclarecer aí para quem está assistindo a live sobre como pode ficar mais fácil, ou melhor dizendo, menos difícil separar as duas condições, entender o que é uma coisa e o que é outra. Que um dos grandes problemas que a gente tem hoje é que muita gente recebe diagnóstico de TDAH e, na verdade, tem transtorno bipolar, e o contrário é verdadeiro. Recebe diagnóstico bipolar e, na verdade, tem TDAH. Então, é uma confusão que ocorre bastante. Ou até, né, recebe diagnóstico de transtorno de ansiedade e tem transtorno bipolar, ou tem TDAH, ou tem TDAH. Porque alguns sintomas, gente, eles são muito semelhantes se a gente olhar só para o sintoma e não olhar para a história de vida, para a questão do histórico familiar, para alguns dados que a gente analisa também, observação clínica, histórico medicamentoso dessa pessoa, qual é a resposta terapêutica dela a medicações. Então, várias coisas dão alguns dados que são importantes, porque se a gente olhar só para o sintoma, às vezes é muito parecido. Eu vou dar um exemplo. A hiperatividade. Ela pode ser facilmente confundida com o período de ativação, por exemplo, da hipomania. Muito fácil, né? Queria até que você falasse um pouquinho, abordasse assim o quanto é parecido. É algo interessante, né? Que se a gente pegar todos os sintomas do TDAH e colocar numa coluninha, né? E pegar todos os sintomas de hipomania e colocar na outra coluna, vai ver que são idênticos, né? Uhum. Várias das coisas, né? Como, por exemplo, hiperatividade, que você citou. Outra coisa que é muito comum de ser confundida é o quê? Durante uma fase de ativação do bipolar, ele vai ter uma aceleração do pensamento. Então, o pensamento fica pulando de uma coisa para outra.
e ele não consegue focar e manter focada a atenção em uma coisa só. E isso é uma das coisas que mais confunde o TDAH, porque ele tem uma distratibilidade, ele não consegue fixar a concentração dele. E aí que você vê muita gente com transtorno bipolar falando que tem TDAH e recebendo diagnóstico de TDAH. Qual que é o problema disso? É que quando você recebe o diagnóstico de TDAH, provavelmente o médico, na imensa maioria dos casos, vai passar um psicoestimulante, né? Esse psicoestimulante pode ser metilfenidato, que aí você tem Concerta, Ritalina, Ritalina LA, ou pode ser o Venvance. No Brasil, né? Nos Estados Unidos a gente tem bem mais psicoestimulantes, vários outros psicoestimulantes aí. E se você coloca um psicoestimulante como esse em alguém que tem bipolaridade e não está usando um estabilizador de humor que proteja da ativação, então que tem uma função antimaníaca, você vai agravar muito o quadro dessa pessoa com bipolaridade, né? Aí que fica o grande desafio de fazer essa diferença, né? Então, a impulsividade, que é um eixo central no TDAH, você vai enxergar também na fase de ativação de hipomania no bipolar. A aceleração de pensamento seguido pela distratibilidade também vai se confundir com a falta de concentração da pessoa, né? E tudo isso, e a hiperatividade, que é o aumento de energia, né? Muitas vezes que pode acontecer na bipolaridade. Então, ver como é próximo, né? As duas coisas, TDAH e essa fase de ativação no bipolar. Sim. É É tão... um desafio. E uma questão bem complicada que você falou é que não é impossível, e a gente até tem uma porcentagem importante de pessoas que têm os transtornos de forma comórbida, né? Ou seja, tem os dois ali. E aí a coisa fica um pouco mais complicada, né, também. E aí já vale até a pena, né, também a gente falar a primeira dica de diferenciação, né, entre o TDAH e o transtorno bipolar, né? Uma das formas de você diferenciar, não vai funcionar para todo mundo, é você olhar quando começou e quanto tempo durou. Porque na fase de ativação da bipolaridade, isso vai ser uma fase na vida do indivíduo e não um modo de funcionamento desde sempre. Então, o transtorno bipolar, na maioria das vezes, vai começar entre 15 e 25 anos. Pode começar em qualquer momento da vida, mas entre 15 e 25 anos é de longe o mais comum. Enquanto o TDAH é lá na infância, né? Então, é algo do neurodesenvolvimento que começa na infância. Então, muitas pessoas a gente consegue diferenciar dessa vez. Olha, esses sintomas que estão parecendo TDAH aqui, essa impulsividade, essa distratibilidade, essa hiperatividade. Isso começou tem quanto tempo? Tem 1 ano. E a pessoa tem 28 anos de idade. Não, isso não é TDAH. E isso é importante entender, né? Porque a pessoa com bipolaridade vai ler os sintomas de TDAH e vai se encaixar em tudo se ela tiver em uma fase de hipomania. Em tudo, aquela escalinha lá, por exemplo, você dá uma escala, né? ASRS 18 para que é uma escala de alta avaliação para o adulto, né? De TDAH. Vai fechar de cima a baixo se ele tiver uma hipomania. Só que você precisa ver quando que começou. Se é algo de início tardio, que tem pouca duração, isso não é TDAH, isso é algo da ativação. Enquanto se começar lá na infância e vem em seguida, aí sim a gente pensa em TDAH. Mas para complicar a situação, né, que não é tão fácil, muitas pessoas na infância e na adolescência apresentam sintomas de TDAH, claro, e abre o quadro de transtorno bipolar na vida adulta. Então, só para deixar mais confusa a situação, né? Sim. Por isso que eu sempre falo e repito, gente, não tem, nem dá para ter autodiagnóstico, né? Mesmo médicos, psicólogos, erram diagnóstico. Você imagina a pessoa tentar se avaliar, né? A gente tem um ponto cego imenso. Então, se você identifica qualquer prejuízo ou sofrimento, seja lá TDAH, transtorno de humor, não é só dor de cabeça. Leva isso, né, pro profissional para que ele investigue, porque são várias coisas a serem investigadas, né? A gente tenta simplificar aqui para trazer de uma forma fácil. E assim, até na questão cerebral, a gente tem
uma certa proximidade de áreas que os dois transtornos eles vão influenciar. Então, por exemplo, no TDAH, a gente tem uma alteração no cérebro mesmo, como o Renato falou, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, principalmente essa área aqui, que é o córtex pré-frontal, ela é muito afetada. É a área que faz o quê, gente? Ela é responsável pela nossa organização, pelo nosso planejamento, por como a gente, vamos dizer assim, a gente faz as tarefas, a gente se organiza, como a gente faz as coisas. Que são áreas que se você souber dos sintomas do TDAH, a gente sabe que as pessoas têm dificuldade de gerenciamento de tempo, de organização, de atenção. Então, essa área é muito afetada no TDAH. Além disso, tem vários neurotransmissores, mas a dopamina, ela também, ela geralmente é afetada na pessoa com TDAH, ou o processamento dela, ou uma diminuição dela. Só que essas áreas cerebrais e alguns neurotransmissores também têm uma interferência nos transtornos de humor e na bipolaridade também, né? Ah, exatamente, né? É até por isso, né, que há essa sobreposição de sintomas tão grande, né? Porque a base neurobiológica das duas coisas compartilham de questões semelhantes, né? Então é igual, sei lá, beach tênis e tênis de quadra, né? Não é igual, é diferente, mas compartilha das mesmas coisas, né? Os dois jogam com raquete, os dois jogam com bolinha, os dois têm rede, os dois têm rede ali no meio, né? Então, tem certas coisas que são compartilhadas. Os dois, tem dois times dos dois lados sacando, né? Só que ninguém confundiria uma coisa com outra, né? Quando você vê tênis e você vê beach tênis, você vê dois esportes diferentes que compartilham de determinadas características. Do mesmo jeito, é TDAH e bipolaridade, principalmente da fase de ativação. Esse compartilhamento de características muito semelhantes, né? E de mecanismos neurobiológicos semelhantes. Um deles é esse que você falou, na verdade, né? De quando você não tem um controle exercido pelo córtex pré-frontal, que é aquela área aqui na frente do nosso cérebro, que é a principal responsável por exercer aquela regulação de emoções, que é como se fosse a prefeitura do cérebro, né? Principalmente córtex pré-frontal dorsolateral, que ele é a parte mais racional, por assim dizer, que exerce o controle, né? Quase que o superego de Freud, né? Eu acho que se Freud, na época, localizaria o superego no córtex pré-frontal, né? Se ele soubesse dessas coisas na época. Então, o córtex pré-frontal está muito envolvido nesse frear, né? Então, eu tenho um impulso, vou fazer isso. Aí o córtex pré-frontal fala, não, vamos medir, pesar as consequências, você não deve fazer isso não é socialmente aceito, não faça isso. Agora, como está meio desativado, hipofuncionante, ou a conexão entre o córtex pré-frontal e essas áreas límbicas aí estão pouco funcionantes, o que acaba acontecendo? Não freia, né? Então é como se a pessoa estivesse no carro com pouco freio, só o acelerador ligado, né? Exato. E a questão da recompensa, né, também atua fortemente nos dois transtornos. E a gente tem uma junção de sintomas muito, muito semelhantes mesmo. Mas eu acho que uma coisa interessante também é que, além dessa sobreposição de transtornos e etc., a pessoa com TDAH por si só, ela vai ter dificuldade na regulação das emoções e ela tem muito mais chance de ter, vamos dizer assim, o humor dela desregulado. Ainda que não tenha um transtorno de humor bipolar ou evolua para um transtorno depressivo maior, ela vai ter mais dificuldade mesmo de, por exemplo, tolerar a frustração, lidar com coisas na vida. Porque áreas também relacionadas ao sistema límbico e outras áreas do cérebro também são afetadas. Então, ainda que não tenha um transtorno de humor em si, com certeza você vai ver mais dificuldade em relação a outras pessoas da mesma faixa etária de regular, de lidar com as emoções. Então, você pode ver, por exemplo, mais irritabilidade, dificuldade de tolerar frustração, muitas vezes uma mudança repentina de humor que não é tão claro para uma pessoa de fora, fala, nossa, não é para tanto.
né? Mas para essa pessoa é para tanto, porque vai e volta de uma maneira também importante. Eu acho que é outra diferença também, né? Mas não que seja impossível no transtorno bipolar, mas geralmente essa mudança de humor ela demora mais, né? Não sei se faz sentido para você. Faz total sentido, né? Eu acho que a regulação emocional é uma das características compartilhadas entre as duas coisas, né? Mas o que eu acho difícil quando a gente está falando de TDAH é que a gente está em um ambiente, de maneira geral, um contexto, do jeito que a gente está vivendo, onde que você consegue mimetizar, através de hábitos de vida muito ruins, várias das características do TDAH, para falar a verdade, né? Porque TDAH vai muito além de eu não conseguir me concentrar. E muitas pessoas estão achando isso. Não estou conseguindo me concentrar. Mas a gente tem que pensar que a gente está numa sociedade com hábitos hiperdopaminérgicos, né? A gente está com um intervalo de atenção cada vez mais curto, né? E as redes sociais ainda nos treinam mais ainda para isso, né? Com vídeos rapidinhos, né? Os filmes diminuíram e por aí vai. Então, essa dificuldade de treinar a atenção sustentada por muito tempo, né? Acaba virando o quê? A pessoa se entedia com qualquer coisa. Rapidamente ela está entediada e já quer passar para outro, passar para outro. Aí, quando vem uma tarefa que ela realmente precisa sustentar a sua atenção e sua concentração, ela não está treinada para aquilo, porque ela nunca treinou. Então, quantas vezes ela pegou um livro difícil e foi ler? Nenhuma vez. A gente se torna bom naquilo que a gente pratica, né? Então, eu acho que é importante a gente também chamar a atenção para essa questão de que nem tudo é TDAH. Não é porque sua concentração está ruim que você tem TDAH, de maneira alguma, né? E eu vejo muita gente já pulando para o diagnóstico, né? Eu não consigo concentrar em nada, eu sou desorganizado, então eu tenho TDAH. Calma, não é assim. Você pode ser desorganizado e você não treina, né? Manter a atenção. E tem uma coisa bem interessante que a gente está falando do ambiente, de como a gente vive, né? Eu tava vendo isso muito com os meus filhos. Na nossa época, por exemplo, eu queria assistir Chaves. Daí eu tinha que ficar o dia inteiro esperando começar Chaves, ou assistir algum desenho, era aquela hora e eu tinha que esperar o outro dia, sem contar propaganda. Aí esses dias, eu não sei onde a gente tava, faz tanto tempo que a gente não vê TV aberta. Eu sei que tava na TV aberta, meu filho vendo um desenho, e aí parou pro comercial. E aí ele começou a apertar e tal, ele, para o desenho, cadê? Não sei o que. Eu falei, espera, é a propaganda. E ele assim, não conseguia esperar a propaganda. E é isso que você tá falando, é treino. Hoje em dia tudo é tão imediato, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas eu sou mais velha. Então, quando eu comecei a entrar na internet, por exemplo, às vezes esperava até meia-noite, porque daí era barato. E daí era um barulho, 10 horas, assim, você ficava, juro, às vezes 30 minutos para entrar na internet com aquela conexão horrível. Tudo você tinha que esperar, né? Era o jornal chegar para ter a notícia, era se conectar à internet, era esperar a propaganda. Então, o ambiente que a gente vivia, ele treinava a nossa paciência, a nossa espera. Você ia no banco, você ficava numa fila, né? Hoje em dia, tudo é muito mais fácil, tudo é imediato, né? Às vezes a gente clica no negócio, não vai, você já fica assim, ó, dá vontade de dar porrada no negócio. A gente não treina. Tem uma pesquisa bem legal que eu sou péssima de cabeça, então não lembro de onde, por quê, mas que é bem legal, que eles estavam justamente mensurando a capacidade das pessoas terem paciência, esperarem. E daí, basicamente, a pessoa ficava em uma sala sem estímulo nenhum, ou ela tinha uma opção, que era levar um choque. Eu não lembro a porcentagem, mas mais da maioria preferiu levar um choque do que ficar sem fazer nada num lugar sem nada. É bizarro. Então, assim, não é todo mundo que tem TDAH, mas mesmo assim dá para dizer que grande parte da população, a maior parte, não tolera mais esperar. Então, a gente já tá mais impulsivo. É o que o Renato falou sobre atenção, né? A gente precisa se treinar, prestar atenção, fazer uma coisa. A gente não tá fazendo isso no geral. A gente, porque eu falo que acho que todo mundo um pouco, né? E outra questão que também poderia simular um TDAH, que na verdade não é TDAH, são problemas de sono, né? Que isso eu vejo muito no consultório, na prática, o pessoal me procura falando se tem TDAH ou não, né? Eu falo, você não está nem dormindo, né? A gente vai ver o som da pessoa aí, assistir série, videogame até 3 da madrugada, acorda 7 para ir
para a escola. Que TDAH? Isso não é TDAH, né? Isso é um problema do sono devido a uma higiene inadequada do sono. A pessoa está nas telas até as 3 horas da madrugada, né? E acontece coisas que são super importantes para o nosso cérebro durante o sono, né? E se você não dorme, principalmente se você reduzir o sono REM, que é uma das fases mais importantes do seu sono, se não a mais importante, né? Se você reduz esse sono REM, o que acontece no dia? Você fica com o seu humor mais desregulado, porque você vai ficar mais hiperreativo, hipersensível aos estímulos externos. Você não vai lembrar direito das coisas, sua memória vai ficar prejudicada. Tanto que você não vai lembrar direito das coisas do dia anterior como do próprio dia. E a sua atenção vai ficar extremamente prejudicada. E para completar o quadro, se você não dorme direito, você fica mais impulsivo e fazendo escolhas piores. Tem um estudo bem legal, assim, né, que eles colocaram. 2 estudos são legais. Esse é um dos que eu mais gosto, né? Colocar pessoas para dormir 8 horas, aí o outro grupo 6, o outro grupo 4. O grupo e depois levaram eles para a sala onde que tinha um buffet grande, né? O pessoal que dormiu 8 horas fez escolhas mais saudáveis e comeu um determinado número de calorias. Quem dormiu 6 horas, a escolha ficou muito menos saudável e começou a comer mais calorias. E quem dormiu 4 horas, comeu muito mais calorias e o pior, não foi só de comer mais o grupo que dormiu menos. Eles comeram mais calorias e a qualidade da caloria completamente diferente. Começaram a comer só porcaria, só fast food. Então, você vê como perda de qualidade de sono, problemas de sono podem simular TDAH sintomas de TDAH se você não ajusta isso. E para complicar o quadro, pelo menos 20% das pessoas com TDAH têm algum tipo de problema de sono associado, né? Então, é uma questão e vice-versa, né? Você já pegou isso na prática, ouviu isso por aí, tá? Da questão Uhum. dessas alterações de sono, etc. Você estava falando, eu estava pensando num paciente meu que eu estava atendi ele na quinta-feira passada, né? E ele tem 16 anos. E aí, algumas notas muito ruins, assim, ele também tá acontecendo alguma coisa, acho melhor fazer os testes, né? Porque desatenção e tal coisa, daí a primeira coisa, ok, então vamos fazer um rastreio, né? Quais dias que você tá vendo que você de fato não consegue prestar atenção, que você falou que você fica assim, assim, assado? Ai, não sei, tá, vamos tentar identificar um padrão. Esse dia que teve aula de não sei o que, você conseguiu, esse dia sim, esse não, tá. Então vamos tentar. Como que foi o dia anterior? O que estava acontecendo naquele dia? Bom, chegamos à conclusão que é o seguinte: os dias que ele estava indo dormir 3h30 da manhã, o outro dia ele não conseguia prestar atenção em nada. Ponto final. É isso. Simples assim. Foi exatamente o que você falou. Exatamente, exatamente. Então, essas questões ambientais, elas influenciam diretamente e influenciam o humor também. Como o Renato falou, assim, o cerne do humor é a qualidade do sono, né? Da memorização, de tantas coisas que a gente às vezes fala, ai, não, eu não consegui aprender por causa da atenção. Não, às vezes você também não tá memorizando, porque você não tá dormindo, porque você não tá descansando. E tem uma outra pesquisa que é sobre jogo, em que daí eles estavam falando da questão dos cassinos, né? Que fica tudo fechado para a pessoa não ver se tá dia, tá noite e fica lá em privação de sono, porque isso também estimula as pessoas a gastarem muito mais. Muito mais, com certeza. Porque o córtex pré-frontal, por assim dizer, vai enfraquecendo, né? Quanto mais tempo você está acordado, né? E isso é engraçado, né? Porque a gente pode até fazer uma pesquisa ao vivo aí nos comentários, né? Você pode ver que você toma decisões piores à noite do que durante o dia. Então, se alguém já fez a dieta, coloca aí nos comentários se isso realmente aconteceu. Durante o dia você segue a dieta, chega à noite você chuta o balde. Você vai comer algumas coisas, né, a mais. Então, pela manhã é muito difícil das pessoas saírem de uma dieta. Bem difícil, né? Chegou à noite é outra coisa. Por quê? Porque é como se a gente tivesse uma capacidade limitada
de segurar o impulso dessa maneira. Por isso que pessoas estressadas ou que estão vivendo estresse crônico na vida têm uma grande dificuldade em se controlarem ou se regularem alguns impulsos, né? Por quê? Porque é como se aquela energia que você gasta para segurar, ela é limitada e ela vai acabando, né? É uma pessoa que você não xinga no trânsito, é um sapo que você engole do chefe, e tudo isso vai minando a sua energia. E chega lá à noite, você vai lá e chuta o balde, faz aquela compra impulsiva, né? Come o que não deveria comer, e por aí vai, né? E tem relação também com a questão de autorregulação, né? Quando a gente tem alguns comportamentos assim, sabe? Você come um chocolate, você compra aquela blusinha, você faz um negocinho assim, dá uma sensação de prazer ou alívio imediato. E aí, o que acontece? O nosso cérebro, ele finge assim, tá? Uma analogia. Ele dá uma registrada. Olha que legal, eu consigo sentir prazer. Só que anota. E daí, quando você se sente de novo para baixo, estressado, cansado, seu cérebro lembra disso que você tá fazendo e que deixou você para cima. E ele fala, faz isso de novo. Não é assim que funciona, tá, gente? Mas, e aí você tem uma tendência a ter um padrão repetido de comportamentos que geram esse prazer ou alívio imediato. Que pode ser compra, pode ser comida, geralmente de alimento com açúcar ou gordura, né? Que traz essa sensação. Então, às vezes, também é uma tentativa de autorregulação do humor. E de fato, funciona rapidinho. Mas tem algumas pesquisas que mostram que depois de um tempo, piora ainda mais. Né? E olha, eu tô falando assim com propriedade, porque eu sou a pessoa que usa chocolate para autorregulação na vida, assim. Então, eu juro que eu falo com propriedade. Mas a gente faz essas buscas e aí que tá. Não é sobre tirar o chocolate ou tirar a compra. Isso também é útil. Mas é sobre não deixar o seu copo encher. Porque quando o seu corpo já tá pedindo isso para você se autorregular, é que seu copo já tá vazando. É isso que o Renato falou. Ah, é o chefe chato, é o problema em casa, as tarefas que você tem que entregar, é o todo, sabe? E aí seu copo encheu, você não tá lidando com isso, não tá tendo escapes, né? Tendo um hobby, fazendo exercício, comendo direito, não tá dormindo direito, então seu copo encheu, aí você procura essas coisas. Então não é só olhar para o que você usa para se autorregular, mas olhar para tudo o que está fazendo o seu copo encher. Não sei se faz sentido para você, Renato. Uhum. Com certeza, né? E algo que pode acontecer também em TDAH e transtorno de humor é que um predispõe ao outro, né? Por exemplo, se a pessoa tem TDAH, ela tem uma chance maior de sofrer estresse crônico, por exemplo, acadêmico ou profissional, né? Então, se a pessoa tem um déficit de atenção e hiperatividade, começando desde a infância, que é onde o TDAH deve começar, né? Pode ser que ela vai sofrer na escola ou no regime da escola ao longo da vida, que vai ter uma baixa autoestima, porque o professor fica chamando de burro, de desatento, minando, o ambiente vai minando a autoestima dessa pessoa, né, por assim dizer. E isso tudo pode levar a esse estresse crônico que aumenta o risco, porque não tem nada que aumenta mais seu risco de depressão do que um estresse crônico na vida, né? A questão de você ter uma disfunção executiva e você deixa para a última hora as coisas, né? Então, marcaram lá a prova daqui a um mês. E aí você, ao invés de estudar para a prova, vai lá, um mês, vai nos 11 horas do dia anterior, nossa, eu tenho que começar a estudar para a prova, né? Você tinha 30 dias, mas você deixou para o último dia. Você mesmo vai criando as situações que vai levando ao aumento do estresse na sua vida, e o estresse na sua vida vai aumentar o risco de você desencadear um episódio depressivo. É por isso que pessoas com TDAH têm muito mais episódios de depressão do que a população em geral. Além dos mecanismos fisiopatológicos são comuns as duas coisas, também existem mecanismos que os sintomas levam a pessoa a emitir determinados comportamentos que atrapalham ele mesmo, né? Sim. E até por isso, quando a gente fala de tratamento para TDAH, por exemplo, para alguns casos tem a recomendação de tratamento medicamentoso, em geral, como o Renato falou, são usados psicoestimulantes, mas não são 100% dos casos que é necessária a medicação. Cada caso tem que ser avaliado, tá?
Mas muitos casos vão responder com estratégias psicoterapêuticas de mudança ambiental, de gerenciamento, de organização e de autopercepção também, porque a pessoa com TDAH às vezes tem dificuldade com a autopercepção, não é só com o ambiente, com o horário, com o curso, não, é com a autopercepção também. Então, muitas vezes ela se enrola em si mesma, sabe? Então, tem várias estratégias que a gente vai fazendo. Então, uma avaliação adequada do caso, porque você pode pegar 10 pessoas com TDAH, mas não é o mesmo tratamento para todo mundo. Porque cada pessoa tem a sua personalidade, o seu temperamento, o seu ambiente, a sua rede de apoio, as suas aspirações de vida. Porque é para essa direção que a gente tem que levar a pessoa que está fazendo o tratamento. A primeira coisa que a gente pergunta não é o sintoma, é quais são os valores e aspirações de vida dessa pessoa. Porque é para essa direção que a gente precisa caminhar. Então, por isso que o tratamento ele é muito personalizado, muito individualizado mesmo. Porque precisa ser avaliado tudo isso para a gente fazer um plano terapêutico e mais do que isso. A gente testando o que funciona e mudando no meio do caminho e adaptando. Porque uma coisa que é comum a pessoas com TDAH é o costume de falhar. São pessoas que, no geral, já têm dificuldade em levar projetos para frente, por N questões do sintoma, do transtorno em si. Mas, além disso, a falha constante desmotiva. Então, muitas vezes a gente vê no processo psicoterapêutico a pessoa também querer, às vezes, desistir do próprio processo psicoterapêutico, ou seja, desistir dela, simbolicamente também, né? Então, é um processo muito em parceria mesmo, em conjunto. E eu falo assim, como terapeuta e como pessoa que tem TDAH também, porque eu faço terapia e às vezes dá uma melhorada, às vezes descamba e eu volto pro meu terapeuta e a gente vai juntos. Olha só, gente, eu trabalho com isso há anos, eu sei tudo que precisa ser feito, mas às vezes eu preciso também de um norte, de alguém, porque eu tenho um ponto cego em relação a mim mesma. E olhar para isso com carinho também é importante. Sem dúvida, né? E como o remédio no TDAH funciona muito bem, né? Muito bem assim, né? Os psicoestimulantes para TDAH são o maior tamanho de efeito que existe na psiquiatria, né? Então, se você está medindo tamanho de efeito, ou seja, que é uma medida, né? O quanto que o remédio funciona. Eles, de longe, são o maior tamanho de efeito, os psicoestimulantes para TDAH. Então, como ele funciona muito bem para quem verdadeiramente tem TDAH, bem diagnosticado, bem criterioso, muitas vezes as pessoas esquecem de que sempre, sempre, sempre ajustar hábitos e questões psicológicas é o primeiro ponto em todo tipo de tratamento, né? Inclusive bipolaridade, TDAH, sempre é assim. Não é só o remédio, tem que ser o remédio mais ajustes de hábitos de vida e que uma boa terapia, sem dúvida, vai fazer isso, né? Porque muita gente com TDAH, se faz uma boa terapia com alguém que conhece mesmo sobre isso, melhora demais. E você vai precisar de doses menores ou nem vai precisar do medicamento. E a pessoa vai se adaptar. Porque o medicamento TDAH também pode ser que depende da fase que essa pessoa está vivendo. Às vezes a pessoa vai parar o medicamento, dependendo de quais as manifestações e sintomas, não são todas as pessoas com TDAH que pode parar. E às vezes ela vai mudar medicamentos, como por exemplo, para meia-vida maior, meia-vida menor, vai dependendo da situação que está, fazer ajustes. Mas aquele ajuste de hábitos de vida, aquele ajuste de autorreconhecimento que a terapia pode fazer, isso daí não tem como, né? É muito, muito importante. O que a terapia está fazendo, basicamente, é criando novas redes neurais no cérebro da pessoa, né? E muitas vezes reforçando a função desse córtex pré-frontal. Exato. E tem um ponto bem interessante que é o tiro no pé dos psicoestimulantes, né? Eu estava até conversando com um colega meu que é neurologista que vai fazer uma live depois de amanhã. A gente vai fazer uma live depois de amanhã sobre medicações para TDAH. A live vai ser só sobre isso. E a gente estava falando de uma coisa bem interessante. Como o psicoestimulante ele funciona muito bem, o que acontece com muitas pessoas que têm TDAH? Poxa, de repente eu consigo fazer as coisas, de repente eu me organizo. E aí eu pego mais coisa, e aí eu faço mais coisa, e aí a pessoa se embanana ainda mais,
pela capacidade, né, que vem de uma hora para outra do psicoestimulante. Então, se não for criada essa estrutura, essa base, a gente tem dois pontos, né? Ou você fica literalmente até dependente psicologicamente do psicoestimulante, sabe? Para o seu funcionamento adequado. E às vezes você não precisaria disso. Ou às vezes você nunca cria e treina essas capacidades. Porque assim, pode ser o transtorno que for. Mas o nosso cérebro, ele é neuroplástico. Então tem sintomas que não vão sair com medicação de vários transtornos, verdade? Verdade. Mas isso não significa que com o nosso treino a gente não tem uma capacidade de melhorar um quadro clínico. Ainda que para alguns casos, para ter uma estabilidade, a gente precise do medicamento. Então, partindo dessa ideia, tudo que a gente for fazer, a gente precisa treinar para conseguir. Inclusive, lidar com as dificuldades do TDAH. E mais uma vez, eu não falo só como terapeuta, mas eu tenho também. Então, se você faz um negócio uma vez e para, ou se você nunca faz porque o remédio tá te dando um up naquela área, você nunca treina essa capacidade. É igual você acordar e falar assim, olha, acordei, quero falar alemão. O que você precisa? Você precisa treinar, repetir, fazer de novo. Se você tem um professor de alemão te ajudando, fazendo uma analogia aqui, se você tem a medicação te ajudando, talvez seja muito mais fácil você engajar e conseguir esse treino e conseguir fazer. Mas você vai querer pro resto da vida esse professor do seu lado? Ah, então eu vou viajar para a Alemanha, o professor tem que estar do seu lado, porque você não aprendeu. Então, eu uso muito essa analogia para entender um pouquinho da questão da medicação para o TDAH, né? Então, para algumas pessoas vai ser necessário mesmo, tá, gente? E tá tudo bem, a gente mexe em dosagem quando é necessário, etc. Depende. Mas para muitos casos, a gente consegue usar por um período ou não utilizar, ou enfim. Então depende, claro, caso a caso. Mas eu acho que independente do caso, uma coisa tem que ser aprendida, que é a capacidade de lidar com isso, estratégias próprias. Sem contar que o ser humano, ele não é como uma máquina, né? Que você aperta um parafuso e pronto, sai funcionando, né? Existem coisas que vão para além disso, né? Neuroplasticidade no cérebro, que é uma descoberta relativamente recente, né? De que isso existe, é como se o nosso cérebro ele fosse se moldando como uma massinha de modelar, dependendo dos nossos hábitos, de quais comportamentos que a gente reforça todo dia e repete. Então, literalmente a gente se torna aquilo que repete, literalmente, né? Não é só mais ou menos, não, você vê as redes neurais mudando dependendo do que você está repetindo. Para ter uma ideia de como que isso é como se fosse o seu cérebro fosse uma praia, uma areia, e você fosse passando sempre no mesmo lugar, criando um sulco cada vez mais profundo nessa areia. Então, comportamentos e hábitos, de maneira geral, são como esses sulcos na areia. Quanto mais você repete, mais forte ele vai ficando. Essa é a neuroplasticidade do cérebro. Você está reforçando isso. É por isso que terapia é importante. E terapia é um tratamento biológico, porque você está moldando o seu cérebro a partir daquele ajuste. E, por exemplo, a pessoa tem TDAH e ela toma o Venvance. Ela vai melhorar se ela tiver TDAH, né? Outros vão com metilfenidato, etc. Mas imagina que ela sempre esteve desorganizada, ela está acostumada a comer Cheetos e assistir série até 3 da manhã. O medicamento não vai fazer milagre. O medicamento pode ajudar no ciclo, no ritmo, sono, vigília, mas se a pessoa quiser fazer aquilo, ela vai continuar fazendo aquilo ali. A pessoa nunca utilizou uma agenda na vida. A agenda é super necessária. Qualquer forma de agenda é super necessária no TDAH, porque é uma forma de você criar um córtex pré-frontal externo, né? Você meio que está delegando parte da função do córtex pré-frontal. E se a pessoa nunca usou a agenda, não é porque ela está tomando psicoestimulante que ela vai começar a usar a agenda, né? Então, a gente tem que pensar que é mais do que medicamento. O medicamento funciona muito bem no TDAH, mas tem que ser muito além disso, né? Muito além disso. Sim. Ainda mais quando a gente está falando em crianças, né? É óbvio porque TDAH começa na criança, né? Então você vai usando remédio assim, sem essa, nem aquela. Não, tem as indicações corretas e tem a importância de você cuidar
de sempre pensar na terapia junto, né? Sim. E é muito interessante isso, porque o meu filho mais velho, ele tem 8 anos agora. E ele tem TDAH também, do tipo... O dele é predominantemente hiperativo e impulsivo. O meu é do tipo combinado. E aí ele já tinha tido diagnóstico no Brasil com uns 6 anos. Mesmo eu fazendo diagnóstico, eu via, mas eu falei, não, vou deixar ver se a escola fala alguma coisa. Vai que meu olhar tá poluído, né? E, de fato, entrou na primeira série, a escola já pediu uma avaliação, porque é na cara, assim, né? Aí, quando eu vim pro Canadá, chegou na escola aqui, batata, assim. Primeiro mês, pegaram o menino em cima do negócio de... Sabe aqueles postes de jogar basquete? Pegaram ele lá em cima, na cesta de basquete. Isso foi trepando lá, é aquela coisa, né? Bom, pediram também uma avaliação e deu. E aí, aqui eles dão um suporte muito bacana para pais, que eu não vi no Brasil nem escola particular, muito legal mesmo. E a gente conversou abertamente sobre a questão de medicação. E aí eu expliquei sobre a questão da mudança e tal, e a gente fez um processo para melhora de questões ambientais, alguns suportes que a gente ia dar em casa, para muita coisa. Melhorou 100%? Não. Mas a gente deu uma segurada, no caso dele, não são todas as crianças e tal, mas para a questão da medicação foi possível dar uma segurada, pelo menos por enquanto. Né? E a escola também fez algumas mudanças, como ele é hiperativo e impulsivo, quando tá demais, deixam ele pro pátio dar uma corrida e daqui a pouco ele dá uma voltada. Então, a gente fez algumas adaptações que são possíveis, né? Lembrando, não tô falando para não tomar ou para tomar medicação, são medicações muito estudadas, são seguras, mas é isso, né? Eu acho que todo tratamento, eu tava escrevendo um artigo sobre isso essa semana, precisa de um processo ativo. Quantas vezes as pessoas vêm buscar terapia ou buscar a medicação, a pílula mágica? A pílula que vai sumir com o sintoma, que vai melhorar meus relacionamentos, que vai me fazer mudar de emprego, que vai curar meus traumas. Não, não vai. A terapia, ela funciona só de forma colaborativa, ou seja, eu preciso de você comigo, testando, fazendo, dando feedback, acreditando, pondo em prática as coisas. E a medicação precisa de um suporte, de uma mudança de estilo de vida, até para a fisiologia, para o seu corpo responder esse tratamento medicamentoso de uma forma adequada. Então, eu acho que essa parte de que exige um processo ativo, qualquer tratamento, é uma coisa muito importante, porque acho que, sei lá, não é uma pessoa ou outra, né? A gente gostaria de uma pílula mágica para todos os nossos problemas. E eu acho que muitas pessoas hoje... esse aqui eu tomo para acordar, esse para dormir, esse para ter atenção, esse para comer mais, esse para comer menos. Em alguns casos precisa e isso ajuda e tá tudo bem. Mas eu acho que vale a pena a gente se perguntar qual é a nossa expectativa com aquele tratamento. E ainda mais no TDAH, que o psicoestimulante ele parece muito como uma pílula mágica na mente das pessoas, né? Tanto é que esse dia eu recebi uma propaganda que era de uma camiseta que estava escrito Venvance para o café da manhã, né? E tem outras marcas de camiseta que fizeram coisa com Venvance, né? Por quê? Porque existe um grande abuso desses psicoestimulantes. Você não vê as pessoas abusando de lítio, por exemplo. Pessoas universitárias abusando de lítio, mas de psicoestimulante é o tempo todo. É um monte de gente que não tem TDAH e faz abuso de psicoestimulante, sem conseguir perceber o quão prejudicial que isso é. E mais do que isso, entrando em ciclo vicioso. Então, o cara enche a cara segunda, sexta e sábado, aí ele tá super mal por conta do álcool, não dormiu bem, porque o álcool superficializa seu sono e começa a usar psicoestimulante na segunda e na terça para compensar isso, ou tomando doses acima de psicoestimulante para virar a noite dormindo, né? Sem dormir. Então, o abuso de psicoestimulante é um problema. E muitas vezes também o não tomar psicoestimulante por quem precisa tomar, para quem tem TDAH, também é outro problema. E outra questão difícil, assim, no TDAH, é o que você citou sobre o ambiente, né? Muitas pessoas não têm esse ambiente, porque o ambiente da escola para criança
Se é hiperativo, né, não é aquele simplesmente desatento, o desatento já vai sofrer bastante, né? Vai sofrer bastante, subtipo desatento. Mas se você tiver hiperatividade, então a escola clássica definitivamente não é um lugar agradável para você, é um lugar hostil, porque está falando justamente para você ficar parado, para você ficar quieto, para você não se mover. É aí que vem a importância de coisas como esporte, por exemplo, para crianças hiperativas, né? Criança hiperativa que não tem a oportunidade de correr, de fazer esporte, de fazer, dar alguma vazão a essa energia, fica muito difícil, né? É, olha que interessante, foi a primeira, essa foi o primeiro tique nas nossas mudanças comportamentais, foi ver com o meu filho qual esporte ou quais esportes ele queria fazer. Porque é isso, né? Senão a gente também, vamos dizer assim, a gente fica num braço de guerra contra o organismo da pessoa, né? E eu acho que uma coisa benéfica hoje em dia é o seguinte: na minha época de criança, faz muitos, muitos anos, não se falava nisso, né? Eu até fiz um post falando da minha experiência com TDAH. Eu juro, teve época que eu ia tanto para a diretoria que a diretora me esperava com chá, porque ela sabia que ia me mandar para a diretoria. Eu não ficava quieto, não tinha o que fazia, né? Então, só que tinha um julgamento, ninguém entendia, ninguém falava. Hoje eu acho muito importante que há um movimento de falar sobre. Eu sei que às vezes isso. Então, todo mundo às vezes, então é desatenção, então a criança agitada é TDAH. Eu sei que tem esse extremo também, mas ao mesmo tempo eu procuro enxergar com positividade, pelo menos para quem realmente tem, para a gente discutir, falar sobre isso. Hoje a gente também tem muito conteúdo gratuito. Essa semana inteira eu tô fazendo live aqui no Instagram sobre TDAH. Semana que vem tem a jornada do TDAH, que é 100% online, 100% gratuita. Só se inscrever é para profissionais da área da saúde, principalmente psicólogos, familiares de quem tem TDAH e pessoas com TDAH. Então, vou falar sobre as questões neurobiológicas do TDAH, a verdade por trás disso, que é mito, que não é, mas mais do que isso, dar estratégias práticas e comprovadas cientificamente para as pessoas conseguirem melhorar algumas coisas, né? Coisas bem importantes e impactantes na vida. Então, não só esse conteúdo, eu tenho certeza que vocês encontram bons conteúdos de bons profissionais, livros, coisas que antigamente a gente não tinha acesso e que realmente dificultava. Porque se a gente não entende, eu acho, muita gente fala mal de diagnóstico, né? Mas eu acho que diagnóstico, gente, não é rótulo. Diagnóstico é o princípio para um tratamento ou uma intervenção adequada. E isso faz toda a diferença. Ah, sem dúvida. Porque quando você consegue nomear, verbalizar determinadas questões e saber que existem outras pessoas que passam por desafios semelhantes que os seus e existem soluções que já foram comprovadas, é outra coisa, né? Uma situação é a pessoa sofrer com aquilo, achar que ela é a única zarada no mundo que sofre com aquilo. Outra é ela descobrir um grupo imenso de pessoas que também tem esses desafios semelhantes e mais que isso, saber que tem como manejar a situação, que tem como melhorar isso, né? Até porque não é todo mundo que tem TDAH na infância e na adolescência que vai ter TDAH na vida adulta. Uma parte das pessoas com TDAH na infância e na adolescência simplesmente desaparece o TDAH, entre aspas, né? Enquanto outros persistem, né? Até a idade adulta. Sim, exato. E tem várias questões até sobre isso, né? Esses dias eu recebi uma pergunta bem legal, né? Também, mas como que em boa parte das pessoas desaparece, né? O que acontece? E aí tem uma questão bem interessante. As mudanças no cérebro, elas não somem, elas permanecem. Então a pessoa tem ainda essa alteração no neurodesenvolvimento. Só que algumas pessoas conseguem ao longo da vida desenvolver estratégias e o ambiente, a maturidade, vários fatores podem influenciar, mas de forma que essas pessoas não apresentam prejuízo e sofrimento na fase adulta, ou seja, não tem o transtorno mais. Se não tem prejuízo e não tem sofrimento, não tem o transtorno. Então, isso é muito interessante até para a gente ver que uma parcela muito grande de pessoas com
estratégias próprias de adaptação e, como eu falei, outros fatores, também sono, alimentação, vários outros fatores. Mas, assim, já vão melhorar. Das pessoas que não melhoram 100% dos sintomas na fase adulta, se elas melhorarem estilo de vida, se elas tiverem estratégias de fato adequadas, melhorarem ambiente, tá, tem gente que não vai melhorar 100%, mas olha, eu vou dizer que uma boa parcela vai viver muito, mas muito, muito melhor. Com certeza, assim, sabe? E eu acho que saber disso e ter acesso a essas informações é essencial, porque uma coisa muito ruim que eu vejo dos pacientes, até queria saber a perspectiva do Renato, é que as pessoas veem quase como eu sou refém desse transtorno. Eu sou refém da bipolaridade, eu sou refém do TDAH, eu sou refém. Né? Eu me liberta, assim. Não sei se faz sentido para você, se você tem essa perspectiva às vezes. Assim, eu acho que primeiro, receber o diagnóstico adequado e depois adquirir conhecimento, né? E tem hoje tanto conhecimento disponível, né? Desde que você saiba qual fonte, né? Como, por exemplo, você vai fazer a semana aí do TDAH e tem certeza que tem informações super confiáveis aí. É o primeiro passo, de longe, assim, é esse conhecimento para você se tornar protagonista na sua história mesmo, né? As pessoas não são objetos passivos do mundo, da vida, da genética delas, e aí simplesmente igual nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, Gabriela, né? Não é igual na música da Gabriela, né? Nós podemos e somos agentes ativos na nossa vida, né? A não ser que você não queira ser, né? Porque algumas pessoas acabam vivendo uma vida extremamente passiva, não assumindo as rédeas e arcando com as consequências dessa escolha, né? Porque você escolher não ter uma postura ativa também é uma escolha, né? Também ficar passivo frente a isso, ou achar que tudo acabou por conta disso, também é uma escolha. Mas não recomendo. Recomendo que você realmente assuma o protagonismo, que você assuma um processo ativo na sua vida, porque melhora muito. As coisas começam a melhorar muito quando você começa a ter essa visão ativa na vida, né? E não o que eu chamo de tratamento de torcida, né? Tratamento de torcida é aquilo que a pessoa vai lá, recebe uma receita, engole um comprimido e torce para dar certo. Mas continua comendo mal, não faz atividade física, come só porcaria, relacionamento tá tudo ruim na vida, né? Aqueles que tem como você mudar e por aí vai, né? E não tem como melhorar, né? Não existe mágica, né? Vai ajudar em alguma coisa, realmente, o remédio certo vai ajudar em alguma coisa, mas se a gente quer um excelente resultado, é muito importante, né? Adquirir esse conhecimento e assumir esse papel ativo, né? Sim. E olha, a gente não tá aqui para dizer que é fácil, porque não é mesmo. Ah, Né? Às tá. vezes o padrão de uma vida inteira é difícil, sabe? Realmente é. Mas aí que tá. Não pensa. Vamos, fim de assim, ó. Você tá aqui embaixo. E daí você tem uma escada para subir. Uma escada de, sei lá, 50 degraus. Daí, você melhorar, chegar nesse patamar de melhorar e etc. lá em cima. Cara, não pensa na escada lá em cima que parece tão longe que chega da preguiça de subir, você nem começa. E é isso. Às vezes, quando a gente fala, dormir, fazer exercício, você já pensa, ai meu Deus, eu não consigo. Já não consegui nem comer salada ontem. O outro quer que eu durmo, faz exercício e como não dá. Então, não pensa nisso. Pouquinho. Pensa em um degrau que você tem que subir hoje. Só um. Por exemplo, Tami, dorme meia hora mais cedo hoje, tá bom. Por hoje é isso. Amanhã, você come o que você continua comendo, mas adiciona uma verdurinha, um pouquinho assim. Sabe? Então, não olha tudo que tem que fazer, porque senão a gente não sai do lugar. Porque daí o nosso cérebro interpreta que a gente vai ter que demandar muita energia para aquilo e a gente pode se desmotivar. Principalmente se você tem TDAH com histórico de falhas. Ou se você tem um transtorno de humor e tá com o humor mais deprimido. Tudo isso vai exigir tanta energia que seu cérebro fala, ih, nem começa, hein? Nem começa que não vai dar. Não, só um pouquinho. Você só tem que fazer um pouquinho. 1% que você fizer hoje já é 100%. Que ontem você não fez nada para mudar. Então você só precisa de 1% hoje, tipo um negócio muito pequeno. E
vai colhendo informações, tendo acesso a estratégias que funcionam, vê o que encaixa na sua vida ou não. Mas não desiste de você, sabe? E da forma como nosso cérebro evoluiu, a gente tem uma séria tendência, né, a subestimar o que a gente pode conseguir fazendo pouco por dia, né? Se você... O nosso cérebro não é muito bom para pensar em longo prazo, né? Ele é muito bom para pensar no aqui e agora, né? No presente, né? Mas de avaliar recompensas lá no futuro, muito distante, a gente nem dá muita atenção para isso, né? Se fosse assim, tava todo mundo super saudável, fit, poupando parte do salário quando é possível, etc, né? A gente não faz isso, porque a gente prefere agora do que no futuro distante, talvez no futuro distante, né? Mas é importante a gente compreender isso e não subestimar o que pode ser conseguido com um pouco mais todos os dias, né? Não é fácil, definitivamente, é desafiador, né? E quem está com um transtorno de humor, com um TDAH, tem um desafio maior ainda, mas é possível sim ir melhorando pouco a pouco, né? Ajustando uma coisa aqui, outra coisa ali, quando vê, está muito melhor que anteriormente, né? Com certeza, com certeza. Gente, Renato, eu quero agradecer demais, como Imagina, sempre, live mais rica, assim. Vai ficar salva no meu perfil, acho que vai ficar salva no perfil do Renato também. E, legal. gente, se você realmente tem uma família que tem TDAH, ou se você tem TDAH, ou se você é profissional da área da saúde, principalmente da psicologia, e quer acesso a informações de avaliação e tratamento eficazes, do que é verdade ou não, e mais do que isso, estratégias de como lidar e o que fazer para realmente melhorar esses sintomas, na próxima semana, do dia 10 ao dia 13 de julho, vai ter a jornada do TDAH. É 100% online, 100% gratuita, então não tem desculpa, tá? O link de inscrição tá na bio do meu Instagram. Vai lá, se inscreve. Assim que você se inscreve, você já tem acesso a um e-book gratuito com várias estratégias. Mas, gente, eu consigo oferecer muita coisa, mas só você consegue estar lá, participar e, mais do que isso, pôr a mão na massa. Perfeito. Um forte abraço, viu? Tá? Muito obrigado pelo convite aqui, gente, fazer essa live. Adorei a gente ter essa conversa aqui, como sempre, tá bom? Obrigada, obrigada. Boa noite, Um gente. abraço. Tchau, tchau.